Motorista de aplicativo foi morto dentro de casa pela própria companheira. Segundo testemunhas, Gustavo e Tiffany viviam um relacionamento complicado. Brigavam muito. Durante a última briga por ciúmes, a Tiffany não pensou duas vezes, pegou uma faca e matou o Gustavo. A mãe não segura a emoção ao entrar no apartamento onde o Gustavo foi morto pela própria companheira. Ela arrancou um pedaço de mim. Esse vazio nunca vai ser preenchido, nunca, nunca, nunca. Ela sabia o amor que eu tinha pelo meu filho. Dona Rosângela escuta pela primeira vez o áudio que a nora enviou confessando o crime. Mano, você que tem carro, não tem como você levar o Gustavo no médico, não? Eu dei umas facadas nele e ele tá sangrando muito. Meu Deus. É uma frieza, mãe. Ai, meu Deus. Pra que fez isso com meu filho? Meu filho era tão bom pra ela. Meu filho não deixava faltar nada pra ela. Nada, nem pra ela e nem pro filho dele. Por que ela fez isso? Eu me pergunto todo dia. Eu tinha ela como uma filha pra mim e ela sabia disso. Pra que ela fez isso, meu Deus? Pra quê? Um casal jovem. Um filho que acabou de completar 1 ano. Uma família destruída depois dos golpes de faca que custaram a vida de Gustavo. Muito triste, a gente só quer a justiça. A gente quer ela presa, para ela pagar o que ela fez. Tiffany responde em liberdade. A família acusa a viúva de ainda tentar tirar um empréstimo de R$17 mil depois de matar Gustavo. Eu acho que ela foi mais fria ainda. No sábado, no dia 11, ela tentar fazer um empréstimo no nome do meu sobrinho, depois dela ter feito o que fez com ele, dela ter matado ele. Isso aí, depois de toda a revolta, cai como uma bomba para a família. Sim, cai como uma bomba, porque dela a gente não esperava nada, né? Porque ela sempre apareceu ser uma pessoa de boa índole, parecia. Só que, na verdade, ela era uma monstra, ela é uma assassina. Gustavo trabalhava como motorista de aplicativo. Era o filho mais velho de Dona Rosângela. Quais eram os motivos das brigas? Ciúmes. Ciúmes. Ela tinha muitos ciúmes. Eles viviam quebrando o celular. Ela quebrava o celular dele, ele quebrava o celular dela. Quando eu mandava mensagem, eles não respondiam, eu sempre vinha ver o que tinha acontecido. Eu chegava aqui, ela falava para mim, não, que a gente teve uma discussão e a gente acabou quebrando o celular. E só isso. Eles não me falavam realmente o que acontecia. Então, hoje, vizinhos me falam que era uma briga constante. Eu falei, agora meu filho não está mais aqui. Que a hora que meu filho precisou de socorro, ninguém socorreu ele. Qual que é o seu desejo a partir de agora? O meu desejo é a justiça. Porque ela está solta. Porque ela está solta. Eu quero que ela pague pelo que ela fez, isso não vai trazer meu filho de volta. Nunca mais vai trazer. Ela sabia do amor que eu tinha pelo meu filho, que eu falava isso para ela todos os dias. Todos os dias, que eu morria de medo de acontecer alguma coisa com meu filho. E, na verdade, eu tinha medo de acontecer na rua, não dentro da própria casa. A senhora aceita ir com a gente no apartamento onde tudo aconteceu? Sim. Voltar lá? Sim. Aceito. Aceito. Foi nesse condomínio aqui, onde agora os parentes fazem a mobilização pedindo justiça pelo Gustavo. Eles não conseguem entender por que ela prestou depoimento e foi liberada. E agora aguarda a finalização do inquérito em liberdade. A mãe havia emprestado o apartamento aqui nesse condomínio para o casal morar. Os vizinhos agora relataram que as brigas eram frequentes, que o casal vivia discutindo. Só que a mãe não tinha ideia da gravidade de tudo o que acontecia aqui. O que ela sabia é que por conta de ciúme, vez que outra, eles tinham discussões. Jamais poderia imaginar que o filho seria morto dentro do apartamento, tendo uma única testemunha. O filhinho do casal, o seu neto, traumatizado. Sim, meu filho segurou da minha mão no UPA e disse para mim, mãe, vai ficar tudo bem, eu vou sair daqui. Acariciou meu rosto e a preocupação dele era o menino. Vai ver meu filho, mãe,
porque aquela louca fez tudo isso na frente do meu filho. Ninguém sabe ao certo quanto tempo Tiffany aguardou para pedir ajuda para o amigo de Gustavo. Mano, você que tem carro, não tem como você levar o Gustavo no médico, não? Eu dei umas facadas nele e ele tá sangrando muito. Quando o amigo do Gustavo recebeu aquela mensagem da Tiffany, ele correu para cá para entender o que havia acontecido. Subiu até o segundo andar e ouviu os gritos de socorro do amigo. Ele pediu que a Tiffany abrisse a porta imediatamente para socorrer o Gustavo. Só que ela informou que a chave tinha sido jogada aqui embaixo. Ele ainda tentou arrombar a porta, ela pediu que não arrombasse a porta, que viesse até aqui procurar a chave. Ele ficou procurando, encontrou a chave no meio do mato, só aí subiu, abriu a porta do apartamento e se deparou com aquela cena. O amigo praticamente desacordado, já havia perdido muito sangue. O estado de saúde era gravíssimo. O amigo entra no apartamento e a sua cunhada nada fazia para socorrer o seu irmão. Não. A hora que ele entrou no apartamento, o meu irmão estava deitado na cama, segurando o peito e o abdômen, porque ele estava sangrando muito. Ele próprio tentava estancar aquele sangue. Isso. E ela? E ela não fazia nada. Aí o amigo do meu irmão pegou ele, colocou o braço dele nos ombros e a hora que ele estava saindo, ela só falou, aqui o documento dele. Entregou a responsabilidade, lavou as mãos, nada fez. Isso. Aí ele desceu e foi diretamente com o meu irmão pro UPA. Ela poderia ter pedido para um vizinho para ser mais rápido. Ou ela mesma ter ligado para o SAMU. Sim, e não pediu. Depois disso, ela chegou a entrar em contato comigo e falou que... Perguntou o que eu estava fazendo. Eu falei que eu estava lavando uma roupa, mas o que que era? Ela falou, o seu irmão precisa de você no UPA. Aí eu, mas o que que aconteceu? Ela falou, o seu irmão precisa de você no UPA, o menino está indo aí te buscar. Ela não disse para você o motivo? Não, em nenhum momento ela disse para mim o motivo. Você chegou a encontrar o seu irmão consciente? Sim, a hora que eu cheguei no UPA, o meu irmão estava saindo do raio-x. Falava o quê? Ele só balançou a cabeça para mim e falou, Lê, ela tentou me matar na frente do meu filho, ela é louca. Há cerca de 3 anos, a dona Elisângela emprestou um apartamento para o filho morar. E quando ele conheceu a Tiffany, o casal passou a viver nesse apartamento que foi o cenário da tragédia. A senhora abriu mão do apartamento para o futuro do seu filho, para ele construir uma família. Sim. Sem imaginar que aqui a companheira dele seria responsável por tirá-lo da sua vida. Sim. De forma tão cruel. Sim, foi isso mesmo. Que o sonho dele era ter um filho. Quando ele teve esse filho, ele falou para mim, mãe, eu vou morar com ela, eu vou assumir a responsabilidade, ela não tem mãe, ela não tem ninguém. Então, vou trazer ela para morar comigo, vou cuidar dela e cuidar do meu filho que está para nascer. Ele passou a morar com ela quando ela estava com 6 para 7 meses de gestação. E é nesse apartamento que a dona Elisângela volta 1 semana depois do crime. Dona Elisângela, difícil retornar aqui, onde a senhora imaginou que o seu filho seria feliz. Sim, muito difícil. Imaginar a cena do meu filho sendo coagido, saindo do banho. É muito triste, muito triste, muito triste. Eu pensava que o meu filho aquele era feliz. E não era. Meu filho não me falava nada do que ele passava. Nada, 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 nada. É difícil. Ele chegou a contar para a mãe que naquele dia, ao sair do banho, foi surpreendido pela companheira já com a faca na mão. O detalhe é que a polícia tem dificuldade para refazer a cena do crime porque a Tiffany limpou todo o apartamento. Ela retirou
as possíveis provas que levariam a perícia a entender toda a dinâmica aqui dentro do apartamento, onde a única testemunha era o filho do casal de 1 ano e 1 mês. Aqui a cozinha do apartamento. Quando a dona Elisângela entrou aqui pela primeira vez, já encontrou tudo certinho, como se não tivesse briga. Eu até estranhei, porque eu falei, como que ela machucou ele lá dentro e não tem nada? O Gustavo foi surpreendido ao sair do banho. Ele já tinha trabalhado durante toda a manhã e ia voltar a circular com carro de aplicativo. Ela alegou em depoimento à polícia que o motivo do início da briga foi uma crise de ciúme. O Gustavo teria questionado a companheira sobre uma solicitação de amizade na rede social. Isso seria, segundo ela, o estopim para tudo o que aconteceu dentro desse apartamento. O amigo, depois de receber o pedido de socorro, encontrou o Gustavo deitado aqui na cama, com muito sangue. A informação que ele repassou para a mãe, na UPA, é que a Tiffany deu banho nele em uma tentativa de retirar o sangue. Só que antes, ele já poderia ter sido socorrido, o que, segundo os médicos, poderia evitar a tragédia. A polícia encontrou a faca usada no crime lavada na pia da cozinha. O luminol comprovou que manchas de sangue estavam espalhadas pelo apartamento. Tiffany quis deixar tudo limpo, como se nada tivesse acontecido. Isso não vai amenizar. Não vai? Nunca vai amenizar o que ela me fez. Ela sabia o amor que eu tinha pelo meu filho. Ela sabia. O mais duro deu acreditar que ela teve coragem de fazer isso. Porque ela sabia o amor que eu tinha pelo meu filho, que eu declarava isso todo dia para ela. Todas as vezes que eu falava com ela pelo WhatsApp, eu falava, eu amo meu filho, eu tenho muito medo de acontecer alguma coisa com ele. Tento conversar com os vizinhos, ninguém quer se envolver no caso. Em depoimento à polícia, Tiffany apresentou a versão de que levou chutes e empurrões do marido, que Gustavo pegou a faca primeiro. Que ele ameaçou ir embora com o filho do casal e ela trancou o apartamento e jogou a chave pela janela para impedir. Por fim, alega que ia levar um soco quando usou a faca para se defender. O advogado quer provar que Tiffany agiu em legítima defesa. É importante dizer que o crime ele só ocorreu em virtude do descumprimento de medidas protetivas e em virtude do contexto de violência doméstica em que as partes estavam submetidas. Cadê aquele amor que ela dizia que sentia pelo meu filho, deixar meu filho? Tanto tempo sem socorro, tanto tempo. É muito difícil, é difícil de eu acreditar que ela teve coragem de fazer isso com ele. Muito difícil, difícil demais. Dói a minha alma. Essa dor nunca vai passar, nunca, meu Deus. Meu filho era tão bom. Não adianta ela querer passar meu filho como agressor. Meu filho não era agressor. Meu filho não era agressor de mulher. Eu sei disso. Eu sei da índole do meu filho. Meu filho era um menino bom. Meu filho era um menino família. Todo o tempo que ele podia estar com a gente, ele estava.